1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Paulo declarando assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Glória a Deus. Amém. E aí o versículo 7 que ele ainda fala, né? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. De quem vê o crescimento? De Deus. Então Paulo está falando aqui para uma igreja, que ele mesmo foi um dos fundadores da igreja, mas existiam outros líderes. Entre eles estava aqui Apolo, estava também Cefas, que é Pedro, ou seja, tinha uma liderança. Mas aqui, nesse capítulo, Paulo está falando que esta igreja estava fazendo criancice. Essa igreja deixou de crescer. E aí ele fala assim: acaso vocês não fazendo essa divisão entre vocês, um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Apolo, isso não é uma atitude de criança, uma atitude infantil? Ou seja, enquanto essa situação continuar assim no meio de vocês, Deus deixa de dar alimento sólido. Há coisas que Deus quer entregar, mas vocês estão sendo mimados criança. E Paulo está falando sobre o crescimento, e ele coloca bem claro que nem ele, nem Apolo era alguma coisa, a não ser Deus é aquele que deu o crescimento. Ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E aqui ele fala, ele finaliza declarando isso, exclusivamente, ou seja, apenas Deus é o que dá o crescimento. Amém? O título dessa palavra aqui é: Deus fará você crescer. Amém? Deus fará cada um de nós crescer. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, Paulo está revelando: eu plantei, Apolo regou. Mas se não fosse o processo de Deus, se não fosse a vontade de Deus, se Deus não tivesse um plano na vida de vocês, ia ficar só nisso. Apenas um plantado e outro regado. Não, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, Paulo está falando: Deus tem muitos meios. Ele usa pessoas, ele usa líderes. Ele está falando, ele me usou aqui Apolo, para vocês nascerem, para vocês conhecerem a palavra. Mas quem vai continuar esse processo, quem vai fazer você crescer e deixar a meninice, vai ser o próprio Deus. Ou seja, Deus vai fazer vocês crescer. É o que Paulo está falando, Coríntios, aqui para essa carta. Deus vai fazer vocês crescer. E é o que Deus está falando para nós. Deus nos fará crescer. Quando somos pequenos, quando somos criança, né? O nosso sonho é crescer. E aí a pergunta é: o que você vai ser quando você crescer? E a criança, ela sonha. A criança, ela fala: eu quero ser um astronauta, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser o presidente. Sei lá o que ela sonha, né? Eu quero ser um artista, eu quero ser um ator. Ela sonha, mas ela quer crescer. Mas não adianta apenas ela desejar, não adianta apenas ela sonhar. Há um processo. Há um processo para aquela criança se tornar aquilo. Se ela quer uma carreira, há um processo, né? E esse processo, quem vai acompanhar não vai ser nem Paulo, nem Apolo. Quem vai ser o próprio Deus. Amém. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente cresça. Quando a gente é adolescente também, a gente não vê a hora de crescer. Porque a gente fala assim: quando eu for adulto, eu vou poder dirigir, eu vou poder sair, eu vou poder chegar tarde em casa, né? Então o adolescente não vê a hora de crescer, achando que se eu crescer, eu chego lá. Mas também tem pessoas que quando chegam lá, simplesmente eles não querem mais crescer. Ou seja, essa palavra está falando desde o pequenininho, ao adolescente, ao adulto. Deus está falando o quê? Que continue crescendo. Deus continua dizendo assim, que a vontade dele é nos ver crescer. Amém? A vontade de Deus é ver cada um crescer. Isso não é ótimo? Isso não é bom? Porque estamos falando do próprio Deus. O próprio Deus, Paulo está falando: olha, eu fiz o meu melhor por vocês. Apolo fez o melhor por vocês. Mas eu declaro que quem vai dar o crescimento, quem vai fazer vocês chegarem além do que eu posso levar, é o próprio Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Receba isso, porque Deus vai fazer você crescer. E talvez você pense assim: mas eu já sou adulto, eu já cresci, ou eu já cheguei onde eu queria chegar, pastor. Mas Deus continua falando: é momento de continuar crescendo. Amém. É momento de você crescer. Glória a Deus. Ninguém cresce sozinho.
Ninguém cresce sozinho. Todas as pessoas precisam de alguém para crescer. Precisa de um tempo, precisa de um investimento, precisa de um cuidado. Precisa, não é algo que por acaso cresce. Paulo está falando, eu joguei a semente, veio uma chuva, e cresceu. Não, está falando, houve um cuidado. Houve um cuidado especial na sua vida. Paulo tinha os seus filhos da fé. Entre eles está Tito, está Timóteo. Eles falam que eram os filhos amados na fé. Ele gerou aqueles filhos. Ele investiu naquelas vidas. Eles cresceram. Eles foram desenvolvidos. Eles amadureceram. Eles deram fruto. Eles se tornaram grandes. Eles se tornaram maduros. Ou seja, Deus levou eles num patamar muito além do que eles podiam sonhar quando era criança. E eu quero declarar para você que Deus quer te levar muito além do que você imagina. Receba isso realmente. Senão nada vale você vir aqui se você não acredita nas promessas do Senhor. Essa palavra é para quem crê em Deus. E Deus está falando que Ele quer dar o crescimento na nossa vida. Amém. Ele vai fazer. Ou seja, ninguém cresce sozinho. E não é apenas esperar o tempo passar. Isso é envelhecer, isso não é crescer. Estamos falando que precisamos crescer no Senhor. Quem vai nos dar esse crescimento é o Senhor. É o processo de Deus para o nosso crescimento. É o processo dele. Ele vai nos acompanhar, Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos encaminhar, Ele vai nos moldar. Tudo isso Deus faz para o nosso crescimento. E deixa bem claro que quem efetua o crescimento é Deus. Ou seja, quais são as áreas que Deus deseja ver a gente crescer? Quais são as áreas que Deus deseja o nosso crescimento? Você pode palpitar em alguma área? Você imagina alguma área que Deus quer que você cresça? Alguma área que está faltando um crescimento na sua vida? Alguma área que você precisa falar, pastor, na carreira profissional eu cresci, mas na sentimental eu ainda não cresci nada. Pastor, eu cresci na área profissional, na minha área financeira, mas na minha área espiritual parece que eu não estou crescendo nada. Parece que eu estou há 10 anos na igreja e eu não aprendi mais nada. Ou seja, há um problema ali. Mas a boa nova é que Deus também está preocupado nessa área. Ele quer que cada área da sua vida cresça. Você está entendendo? Amém. Amém. Amém? Ele quer. A Bíblia fala lá, Pedro declarou lá, 2 Pedro 3,18 fala assim, que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui já está falando aonde devemos crescer. Crescer na graça e no conhecimento. O que é graça? É favor. Conhecer a graça do Senhor. Receber o favor do Senhor. Há uma forma da graça do Senhor crescer dentro de nós. A Bíblia fala que quando Jesus ia crescendo, lá em Lucas 2,52, diz que Jesus ia crescendo na estatura, como uma criança qualquer, vai crescer na estatura, mas também na graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, o favor de Deus estava sobre ele. E é isso que você precisa sair daqui, ciente que Deus quer multiplicar a graça dele dentro da sua vida. Isso é fantástico. Se você entender o que é Deus multiplicar a sua graça, o que é graça, diga assim, favor. Olha o que Deus está falando. Eu quero multiplicar o meu favor sobre a tua vida, diante de Deus e diante dos homens. Você entende o que é isso? A Bíblia fala que José foi vendido como um escravo pelos seus irmãos. Mas diz que a graça do Senhor, o favor do Senhor estava sobre ele. E o que essa graça, o que esse favor fez na vida de José? Fez ele chegar numa alta posição, fez ele crescer numa terra de estrangeiro. Ele entrou como escravo e saiu como governador. Isso não é um grande crescimento? Por que ele cresceu dessa forma? Diga assim, porque a graça do Senhor estava sobre ele. Então o que nós precisamos receber essa graça? A Bíblia fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que é graça? É favor. O que Deus está falando? Que Ele quer multiplicar, Ele quer transbordar
Ele quer nos favorecer. Isso é tremendo, irmão. Isso não é uma promessa de um pastor. Isso é a promessa de Deus falando conosco, que Ele quer nos favorecer, que Ele quer nos agraciar, que Ele quer nos abençoar, que Ele quer que a graça dele seja multiplicada na nossa vida. Ou seja, Ele quer que haja crescimento. Amém? Ou seja, o favor de Deus. O favor de Deus multiplicado. Pastor, eu já tenho graça. Sim, você foi salvo pela graça. Pela graça foi salvo. Mas agora está falando que conhecer ao Senhor. Ele está falando que devemos crescer. Crescer na graça. Crescer em favor. Ter mais favor do Senhor. Ter a bondade do Senhor. Ter a misericórdia do Senhor. Nos seguindo na nossa vida. O favor de Deus. O favor de Deus abre portas. O favor de Deus é que nos abençoa em diversas áreas da nossa vida. Receba isso. Então eu preciso conhecer. Preciso conhecer mais esse Deus, mais Jesus. A Bíblia fala que Jesus, Ele veio nos resgatar, mas diz assim que vimos, né, Ele vindo cheio de graça e verdade. A verdade e a graça andando junto. Vimos Ele, ou seja, Jesus é a própria graça. E agora Ele está falando, eu vou fazer você crescer. Quantos recebem isso? Eu vou crescer, por quê? Porque a graça do Senhor está sobre a minha vida. Então você também deveria chamar para si essa responsabilidade e declarar para a fé, eu vou crescer. Ou seja, não com o meu mérito, não com o meu esforço, mas eu não mereço, ok, a graça se encaixa aí. Muitas vezes a gente quer o quê? Crescer com a nossa força, crescer no nosso braço, crescer com a nossa capacidade. E Deus está falando, não, eu quero te abençoar, eu quero que a minha graça venha te favorecer para que todos saibam que eu estou na tua vida, que eu te abençoo. José ele não tinha o favor do seu primo, do seu cunhado, do seu sogro, não tinha um familiar que levou ele a crescer na vida, não tinha um currículo que foi passado à frente dos outros, não tinha alguém que indicou ele, não, ele tinha o favor de Deus sobre a vida dele. E o que fez ele crescer foi o favor do Senhor na vida dele. Então receba isso. Receba isso. Que a graça do Senhor tem que ser multiplicada na sua vida. Jesus crescia na estatura e na graça, o Senhor no favor. Devemos crescer na fé também. Não podemos ter uma fé limitada. E a Bíblia não fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus? Você tem como crescer na fé? Tem. Tem sim. E Jesus falou que uma fé de tamanho pequenininho já faz grandes milagres. Então por que eu vou querer andar com uma fé pequenininha? Multiplique a fé. Cresça na fé. Glória a Deus. Então decida, eu quero crescer. Decida, a graça vai ser multiplicada na minha vida. A fé, as pessoas vão ver eu andando de fé. Como que eu vou mostrar a fé? Com obras. Tiago falou que não adianta falar que eu tenho fé e não ter obras. Agora, se eu tenho fé, eu vou ter obras. Obras que as pessoas falam, essa pessoa tem fé. Essa pessoa não retrocede. Essa pessoa tem coragem. Essa pessoa é ousada. Essa pessoa, ela ousou ir além. Por quê? Porque ele decidiu andar pela fé. O meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então deseje no seu coração, eu quero agradar a Deus. Como que eu faço, pastor? Tenha fé em Deus. Tenha fé no Deus impossível. Profetize coisas grandes na sua vida. Você não adianta você falar que tem fé e quando você abre a sua boca, você vive com pessimismo, vive com lamentações, reclamações. Não, seja uma pessoa de fé. Glória a Deus. Que as pessoas possam ver, essa pessoa cresceu. Essa pessoa cresceu na fé. Quando entrou aqui não tinha fé. Quando apareceu aqui, ele não conhecia nada. Agora ele... Você não percebe pessoas que crescem na fé? E também não percebe pessoas que nunca cresceram na fé? A gente está falando de religiosidade. A gente está falando de fé. Vida espiritual. Amém? Glória a Deus. A vida cristã está sempre em crescimento.
Lá em Provérbios 4,18 diz que a vida do justo, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia, cada instante mais, até ser dia perfeito. O que é isso? É como o sol, que ele vai saindo, até ser meio-dia, até ser sol forte. Você está entendendo? Isso é crescimento. A sua vida começa apagada, começa sem vida, começa triste, começa abatida, mas você daqui a pouco está como um sol. Como você está entendendo? Então diga, minha vida vai crescer. Diga assim, Deus vai me dar um crescimento. Deus deseja em ver crescer. Amém? Tome posse disso em nome de Jesus. Olha o que diz aqui mais profundo ainda, ó. Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Antes, cresçamos em tudo. Qual que é a vontade do Senhor para a sua vida? Que você cresça em qual área? Todas, em tudo. Amém? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Você viu que Ele quer que você cresça no favor dEle. Você viu que Ele quer que você cresça na fé. Mas agora receba essa palavra que diz que Ele quer que você cresça em tudo. Ou seja, todas as áreas do Senhor é para você crescer. Isso não é bom saber que é a vontade do Senhor? Amém. Glória a Deus. Você vai crescer. Se você tomar posse dessa palavra. Se você crê que Deus está falando contigo. Essa palavra é para Deus falar contigo. Deus está fazendo uma promessa. Você precisa tomar posse dessa promessa do Senhor. A Bíblia fala que José, ele teve um sonho e ele creu naquele sonho. E por ele crer naquele sonho, ele viveu aquele sonho. Então receba essa palavra da parte do Senhor, sabendo que Deus quer que você cresça. Em nome de Jesus, amém? Em todas as áreas. É Deus que nos capacita para a gente crescer. É Ele que nos capacita. Olha só lá em Eclesiastes também, 5,19. Olha que palavra abençoada. Quantas promessas o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos. Eclesiastes 5,19 diz assim: e quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, aceitar a sua sorte é ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. O presente de Deus é dom, é graça. É Deus que capacita uma pessoa a adquirir e conceder riqueza. É a vontade dele. Você também crescer na sua vida financeira. Amém. Glória a Deus. É a vontade dele, não é apenas a sua vontade. Então coloque a sua vontade em concordância com a vontade dele. Pare de limitar o que Deus quer fazer na sua vida. Há como a gente limitar Deus fazer algo grande na nossa vida. Sabe o que está escrito lá em Provérbios 3, versículo 9? Diz assim: honra ao Senhor com todos os teus bens. Em outra versão diz assim: honra o Senhor com toda a tua riqueza, não com tua pobreza. Deus está falando que a vontade dele é nos fazer crescer também na área financeira. Para quê? Para aprender a honrar a Ele. Ele me abençoa, Ele me capacita, Ele faz eu crescer, Ele faz eu prosperar. Quem vai fazer eu crescer? Deus. Quem vai fazer eu prosperar? Deus. Quem vai me favorecer? Deus. Então lembre-se da vida lá de José. Foi vendido como escravo. Pagaram algumas moedas por um escravo. Mas Deus tinha um plano na vida dele. O plano dele era fazer José crescer. Você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Ele tem. Ele quer ver você crescer. Ele quer te abençoar. Ele quer te favorecer. Ele quer ver você crescer. E José entendeu que Deus o fez prosperar. A Bíblia fala que tudo quanto fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Então creia que Deus fará você prosperar. Deus fará. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que te fará tudo bem. Que tudo quanto você fizer prospere, como uma árvore frutífera. Não é uma árvore velha, seca. Não, é uma árvore frutífera. Para que tudo quanto você faça te vá bem. Essa é a vontade de Deus. Então aceite a vontade de Deus na sua vida. Aceite.
Devemos crescer para não ser meninos. A Bíblia fala que devemos crescer para a gente não ser enganado. A vontade de Deus é que a igreja cresça, é que seus filhos cresçam. Você aceite o favor. Não limite o crescimento que Deus tem para a sua vida acomodado ou com preguiça. E aí eu quero te falar um pouquinho sobre acomodar e ser preguiçoso e limitar a vontade de Deus. Agora você entendeu que a vontade de Deus é que você cresça. Agora você entendeu que Deus quer te favorecer para que a vontade dele te ver crescer, né, aconteça. Mas você pode limitar, você pode impedir, porque tudo quanto você recebeu agora, tudo quanto você tem, é o resultado de um crescimento. Se você sabe escrever, porque você se esforçou para aprender a escrever. Se você sabe, você trabalha, tem uma profissão, é porque você se esforçou, porque você batalhou para aquilo, porque você permitiu você crescer. Você estudou, você se aprofundou, você se rodeou de professores, de mestres, para eles te capacitar para o teu próximo passo. Você está entendendo? Só que muitas vezes pode limitar o processo. Eu posso me acomodar, já cresci, já aprendi isso, já conquistei aquilo, aí você limita. Mas o que Deus está te falando, não impeça Ele dar continuidade no crescimento da sua vida. Ou seja, nunca deixe de crescer, nunca deixe de aprender. Poderíamos dar um exemplo aqui, alguém que aprender a tocar violão, aí ele começa, arruma um violão, pergunta uma nota para alguém, aprende com outra, pesquisa na internet, tenta uma nota, tenta outra, aprendeu a tocar com dois acordes, duas notas. E ele pode falar, agora eu sei tocar música, sei cantar e tocar. Parabéns. Mas se ele saber só duas notas, ele tem muito mais para crescer. E tem que aprender. E aí são outras notas, são outra exposição. E aí ele vai aprender. E aí ele pode parar por ali, ou ele pode agora, eu quero aprender solar na guitarra. Aí ele pode, vai ter que crescer, vai ter que aprender. Ah, eu quero aprender a tocar baixo, é outro instrumento. E assim vai, piano, ele vai crescendo, ou ele pode deixar de crescer. Então isso em qualquer área. Ah, eu quero aprender o espanhol. Começa a andar com alguém que fala espanhol, começa a estudar livro, se matricula e começa a falar espanhol. E aí um dia, quando você for entregar seu currículo, você tem mais um idioma ali. Mas você pode limitar, ou você pode ir além. Vou fazer mais um idioma, vou estudar mais um pouco. Você está entendendo? Esse é o crescimento. Ou seja, você pode se acomodar. Você pode se acomodar. Eu tenho uma frustração de sempre me deparar que eu nunca aprendi o inglês. Já fui para os Estados Unidos umas 4 vezes, Estados Unidos umas 4 vezes. É terrível. Tem que falar a história, não do you speak English. Hablas espanhol? Não, um pouquinho. Aí se perde, aí tem que ficar uma Coca-Cola, fica pedindo, né? Se limita, mas isso há quantos anos isso me acompanha? Por quê? Porque eu evito o crescimento nessa área. Mas se nessa área que Deus gostaria de me usar, e eu estou limitando por causa que eu sou preguiçoso, ou que eu sou acomodado, ou porque eu acho que não se faz necessário. Você está entendendo? Amém. Então agora deixa eu te mostrar Davi. Davi, ele estava na casa do seu pai, ele cuidava das ovelhas do seu pai, e ele tinha lá sua profissão. Ele tinha sua carreira, ele tinha seus méritos, suas conquistas, mas ele buscava crescer. E o que ele tinha na mão para desenvolver, ele aprendeu a desenvolver. A Bíblia fala, tudo quanto vier em tua mão, faça com todo zelo. A Bíblia fala, se você tem visto alguém zeloso no que faz, entre grandes ele será colocado. Davi tinha um cajado, Davi tinha pedras e tinha lá uma funda. E ele começou a arremessar a pedra. Ele começou a aperfeiçoar o seu alvo. Ele começou a ter zelo por aquele rebanho. E era pequeno, com seus irmãos, certa vez que ele foi numa guerra, falou, aonde você deixou aquelas pequenas ovelhas, aquele pequeno rebanho? Seus irmãos era algo pequeno. Para Davi era algo que ele cuidava com zelo, com dedicação.
Ou seja, o que eu quero te dizer? Independente da vida que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo, independente da área que você trabalha, que você está atuando, nunca despreze aquilo. Ao contrário, seja o melhor naquele local que Deus te colocou. Davi entendeu, eu serei o melhor pastor aqui de ovelhas. Tenho meus irmãos. Se meus irmãos não dão de beber, eu dou. Se meus irmãos não cuidam das ovelhas, eu cuido. Se os meus irmãos correm, se viu um urso, se viu um leão, eu não. Ele estava crescendo, ele estava desenvolvendo algo que Deus colocou na mão dele. Quantas coisas Deus nos coloca nas nossas mãos, chamado dons, chamado talentos. E eu preciso desenvolver isso. Porque quando eu começo a desenvolver aquilo, querer fazer o melhor com aquilo que Deus me deu, eu estou preparando o meu futuro. Davi estava se preparando para o futuro. E certa vez o pai dele pediu outro recado: cuida das ovelhas, deixa algum responsável, agora vá na batalha, leva a comida para os seus irmãos. Davi foi. Quando chegou lá, seus ouvidos se abriram e viu que existia uma nova oportunidade. Um grande salário. Qual que era o problema? Ah, sim, problemas. Por quê? Porque você quer ser bem sucedido. Quem quer crescer e ser bem sucedido? Então recebe essa chave da parte do Senhor. Recebe essa simples palavra. O teu sucesso está em você solucionar um grande problema. De você ser capaz de solucionar um problema. Ninguém conseguiu derrubar um gigante. Ninguém conseguiu enfrentar um gigante. Ninguém teve coragem de enfrentar um gigante. Davi falou: qual é o problema dessa vez? É derrubar um gigante que há 40 dias está aqui desafiando todo o exército. Aí ele foi lá. E qual a recompensa? O que se ganha quem derrubar, quem matar esse problema? Quem resolver esse problema? Você quer ser bem sucedido? Soluciona o problema. Não traz mais problema. Trazer problema, apontar problema é muito fácil. Reclamar, falar isso está errado, ó, está errado, se fosse eu. Não, vai lá e resolve. Porque você será bem sucedido quando você entender que Deus te colocou aqui para você ser um canal de bênção e para você solucionar o problema. Davi falou: eu vou solucionar esse problema. Esse gigante está zombando do exército do Deus vivo. Eu vou derrubar. E por isso ele foi promovido, por isso ele cresceu. Por que Daniel foi promovido? Porque ele tinha um problema para solucionar. Um enigma, ninguém sabia o significado. Ele cresceu na graça, na sabedoria, no conhecimento. Foi preparado para aquele momento. Ele forjou o que ele tinha nas suas mãos. Como você está entendendo? A Bíblia fala que aquele que pega um machado e afia o machado, ele vai trabalhar com mais excelência. Não adianta ficar batendo com o machado quando ele não está afiado. O que é isso? Que há momento que eu preciso parar, treinar, me capacitar para depois ter a habilidade correta. Como você está entendendo? Isso é crescer. Não adianta você ficar a tua vida toda com o machado velho, batendo na árvore e reclamando da vida. Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me abre porta? Por quê? Porque tem pessoas mais eficientes que você, querido. Porque ele parou, em vez de ficar ligado no Instagram, nas redes sociais, ele começou a estudar. Ele começou a se dedicar. Ele começou a ser o primeiro a chegar no trabalho dele. Ele começou a ser o mais educado. Ele chegou, mudou a característica dele, se tornou o cara mais confiável naquela empresa. Então, ele resolve os problemas daquela empresa. Ele vai ser promovido. Como você está entendendo? É um princípio fácil. Só que a gente pode simplesmente passar despercebido, como aquele grande exército passou, que por trás daquele gigante chamado Golias existia uma grande recompensa. Todas as pessoas bem-sucedidas são resolvedores de problemas. Não são mais crianças. São pessoas que cresceram. São caluniadas, são perseguidas, todos são. Mas eles ousaram afiar seu machado para na hora da oportunidade estar preparado para crescer. O Senhor manda te dizer que é o momento de você crescer. Porque essa é a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Acredito que Deus falou conosco. Essa é a vontade dele, a gente vê crescer. Ou seja, talvez você fala: poxa, mas para mim não tem jeito, as coisas para mim não acontecem, não tenho quem me ajude. Ei, você tem Deus. A Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pai, te agradecemos, te louvamos por essa palavra, Senhor. Nós recebemos, ó Deus, cada um aqui, Senhor, cada um nessa igreja, todos que estamos vendo, Senhor, que receba essa palavra da tua parte, por meio de Jesus, que é o cabeça. Está escrito que a tua vontade é que cresçamos em tudo, Senhor. Cada área da nossa vida vai crescer. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento, vamos crescer espiritualmente, vamos crescer financeiramente, vamos crescer profissionalmente, vamos crescer como igreja, vamos crescer como irmãos em Cristo, vamos crescer, Senhor, no teu favor, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós crescemos, as pessoas à nossa volta vão ser beneficiadas. Quando José cresceu, ele abençoou a que está à sua volta. Quando Davi venceu, ele abençoou a que está à sua volta. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai fazer você crescer, para as pessoas que estão em sua volta serem abençoadas. Creia isso em nome do Senhor Jesus. Se você nunca teve encontro com esse Jesus que é maravilhoso, amém? É o Senhor. Ele deu a sua vida por amor a nós. Se você nunca teve encontro com Jesus, esse é o momento de você, pela fé, confessar Ele, chamar para Ele ser o único Senhor e Salvador da sua vida. Todo o crescimento espiritual, ele se inicia no nosso novo nascimento em Cristo. Quando a gente nasce em Cristo, é uma pequena semente que vai crescer, amém? Se você nunca teve encontro com Jesus, faça uma oração agora comigo. Declare assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E a partir de agora, eu declaro que Tu és meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu vou crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.